E se a história de um estado brasileiro fosse contada, tipo, ao contrário do resto do país? Hoje, a gente vai desvendar os segredos e as surpresas do Piauí, esse coração inesperado do Brasil que, olha, desafia quase tudo que a gente pensa que sabe. Então, vamos começar pelo que talvez seja a maior surpresa de todas. A história do Piauí é, em muitos aspectos, uma inversão completa daquela narrativa que a gente costuma ouvir sobre o Brasil. Para entender essa inversão, a gente precisa parar e pensar. Peraí, como o Brasil foi povoado afinal? A imagem que geralmente vem à mente é quase sempre a mesma, de um movimento que começa na costa, na praia, e vai avançando para o interior, certo? Pois é, aqui a gente vê a quebra total desse padrão. Enquanto a maior parte do país foi ocupada do litoral para dentro, lá no Piauí do século XVII, aconteceu o exato oposto. A colonização veio de dentro para fora, impulsionada pela pecuária, que avançava da Bahia e de Pernambuco. Isso criou uma narrativa de fundação completamente diferente. E de onde vem o nome? É bem simples e está totalmente ligado à natureza. Piauí vem da língua tupi e significa Rio das Piabas, que é um peixinho bem comum na região, uma conexão fundamental com seus rios desde o nome. A própria história das capitais do estado reflete essa dinâmica. A primeira foi Oeiras, bem no coração do território. Só em 1852 a capital mudou para Teresina, que tem um detalhe incrível, foi a primeira cidade planejada de todo o Brasil. Pensa nisso. Bom, vamos avançar agora e ver como essa história tão única acabou moldando uma terra de contrastes geográficos e demográficos que são, de verdade, muito surpreendentes. Para se ter uma ideia de escala, a população do estado é de pouco mais de 3.300.000 pessoas. É um território vasto, com uma densidade populacional que com certeza ajudou a moldar essa história única. E aqui está um dos maiores contrastes, que mostra perfeitamente a vocação do estado. Teresina, com seus mais de 900.000 habitantes, é a única capital de todo o Nordeste que não fica na costa. Ela está a mais de 300 quilômetros do mar. E já que a gente está falando de litoral, olha só este número. O Piauí tem apenas 66 quilômetros de costa. É a menor faixa litorânea entre todos os estados brasileiros banhados pelo mar. Um estado nordestino com uma história que vem do sertão e o litoral minúsculo. É fascinante, não é? Mas as surpresas não param na geografia não. Vamos agora para uma descoberta que eleva a importância do Piauí a um patamar global, de uma forma muito profunda e ancestral. O estado é o lar da Serra da Capivara, e isso não é só um parque nacional, é simplesmente a maior e mais importante concentração de sítios arqueológicos de todo o continente americano. A gente está falando de um patrimônio de valor inestimável para a humanidade. No Piauí, a gente encontra alguns dos mais antigos vestígios da presença humana nas Américas. E, num salto impressionante no tempo, na mesma terra, a gente encontra as mais novas e avançadas formas de energia. Essa dualidade entre o ancestral e o futurista é o que define o Piauí hoje. E é essa dualidade que nos leva diretamente para o presente. Porque a mesma natureza que guardou por milênios os segredos do passado, com seu sol forte e ventos constantes, é a que hoje impulsiona o futuro do Brasil. Vamos mergulhar nessa nova potência energética. A força econômica do estado é bem concreta. O produto interno bruto piauiense já alcança 81 bilhões de reais e é impulsionado por um crescimento bem forte em setores super inovadores. E uma parte bem grande dessa força vem daqui. O Piauí é hoje um dos grandes protagonistas do Brasil na geração de energia limpa, tanto solar quanto eólica, aproveitando suas condições naturais privilegiadas de muito sol e muito vento. A economia piauiense hoje se apoia em pilares fortes e bem modernos. Aquele mesmo interior que ditou a colonização agora floresce com o agronegócio na região de Matopiba. A liderança em energia limpa já é uma realidade. E, olhando para o futuro, o estado já se posiciona na vanguarda com um hub de hidrogênio verde em Parnaíba. Mas um lugar não é feito apenas de economia e história, né? Vamos ver agora como toda essa identidade se traduz em cultura, sabores e paisagens que são a alma do estado. Começando por um sabor que é a cara do Piauí, a cajuína. Uma bebida única, feita do suco de caju, sem álcool e tão importante que foi oficialmente declarada Patrimônio Cultural do Brasil. Não é pouca coisa. A cultura local se espalha por todos os cantos. Na gastronomia, o sabor marcante da Maria Isabel, que é aquele arroz com carne de sol. No folclore, a lenda misteriosa do cabeça de cuia. E na natureza, o Piauí guarda um recorde mundial, cientificamente comprovado. O maior cajueiro do mundo em Cajueiro da Praia.
Para quem busca aventura, as paisagens são de tirar o fôlego. Os cânions do Viana, em Bom Jesus, oferecem formações rochosas tão impressionantes que são descritas como cenários de cinema, se tornando um dos principais destinos de ecoturismo do estado. Assim, a gente fecha nossa análise. Um estado que guarda os vestígios mais antigos do homem americano e, ao mesmo tempo, está na vanguarda da energia do futuro. Isso nos leva a uma pergunta final para reflexão. Com essa capacidade incrível de unir passado e futuro, de valorizar o interior e inovar, será que o Piauí não poderia ser um modelo para o futuro do Brasil?